Uma partícula de massa m e carga q positiva é lançada horizontalmente com velocidade v de uma superfície horizontal sem atrito, de uma altura h em relação ao solo, também horizontal. A reta imaginária entre o ponto de contato da carga com o solo e o ponto contendo o ponto da perda de contato com a carga na superfície horizontal define a distância x. Considere que a reta e o plano são ortogonais. Um campo elétrico uniforme é de direção horizontal e sentido contrário à velocidade da carga na superfície. É produzido na região em que a carga se movimenta após perder o contato com a superfície, fazendo com que o tamanho da reta imaginária se torne y, sendo que o sentido da velocidade se manteve o mesmo em todo o movimento. E g é a gravidade, determine a diferença entre x e y. Galera, o texto tá grande, né? Um texto grande acaba virando um texto confuso, né? Quando a pessoa usa muitas palavras para dizer uma coisa, ela acaba correndo o risco de não ser clara. Mas a gente, com bom senso, com paciência, lendo 2, 3, 4, 5 vezes a questão, aqueles minutinhos que sobraram, você gasta lendo a questão. O que ele quis dizer, vamos interpretar aqui, ó, é que um objeto foi lançado de uma superfície horizontal, como se fosse de uma mesa, tá bom? E aí o que aconteceu? Esse objeto partiu daqui, ó, com velocidade v e fez o movimento parabólico. Pá, aqui. Bom, essa distância que ele chamou de x, pessoal, que é a distância entre o ponto em que o objeto abandona a superfície da mesa, que a gente chamou de mesa, né? E o ponto que toca o solo. Ficou confuso, né? Ficou meio complicado de perceber que ele estava se referindo ao alcance. Vala, professor. Ele estava falando do alcance? Pois é, né? Por que ele não foi mais claro, né? Podia ter sido mais claro, gente. Então o alcance inicialmente era, vamos chamar de A1. E aí, a partir do tampo da mesa, dessa posição aqui, ó, passou a atuar um campo elétrico em sentido oposto. A carga que é positiva, ó, ela vai sofrer uma desaceleração na direção horizontal e em sentido para a direita, né? No caso que eu coloquei aqui, ó, fazendo com que essa parábola fique assim, ó. Ou seja, provocando uma desaceleração na direção paralela ao chão, fazendo esse novo alcance, chamado de A2, ser menor. E aí esse A1 e A2 é exatamente o que ele chamou de x e y. Pessoal, eu jamais teria percebido isso. Galera, eu levei um tempinho para perceber isso também. E isso aí que ele falava eram os alcances, tá bom? Quando fala que essa linha imaginária é perpendicular ao plano, a gente tem que ter essa sacada. E perpendicular assim e assim, ó. Então, isso aqui seria na horizontal, isso aqui vertical. Então essas medidas perpendiculares são os alcances. Não ficou muito claro não, viu? Eu acho que ele podia ter sido muito mais claro nisso. Mas de qualquer maneira, eu acredito que não vai caber recurso aqui, galera. Bom, ele quer saber quanto é o x menos o y, né? Por se tratar de alcances, lembrando que o alcance é a velocidade horizontal vezes o tempo de queda, né? Ou o tempo de voo. Então você pode dizer o seguinte, o x, vou escrever o x e o y separadamente, tá bom? Então o x seria a velocidade v vezes o tempo de queda, que é raiz quadrada de 2h, que é esse aqui, ó, sobre g. No caso do y, vamos ter um move, né? Vamos ter um move na direção horizontal. Ou seja, vai rolar aquela equação lá do S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. E aí você tem que lembrar o seguinte, que a força resultante é a força elétrica. É massa vezes a aceleração e a força elétrica vai ser a carga vezes o campo elétrico. Então essa aceleração, que na verdade é negativa, né? É QE sobre M. Seria o x descontando a desaceleração, né? Aqui ia ser V raiz quadrada de 2h sobre g menos aceleração tempo ao quadrado sobre 2, né? Que é sobre m, aceleração sobre 2, vezes tempo ao quadrado. O que é o tempo? Raiz de 2h sobre g. Então aqui tira aqui agora o radical, né? Porque é tempo ao quadrado. 2h sobre g. E aí sim, x menos y. Perceba que quando eu for subtrair, ó, essa parcela aqui vai embora, né? E que vai ficar, professor? QEH sobre mg. A alternativa é de Eva.